A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar de ressurreição. Então o Espírito Santo nos deixa bem claro o significado de ressurreição. Agora vamos ver o que o dicionário nos ensina. Vamos lá. Ressurreição. Ato ou efeito de ressurgir ou ressuscitar. Ressuscitação. Conjunto de manobras que visam recuperar indivíduo aparentemente morto. Ressuscitar. Fazer voltar à vida. Tornar a viver após ter morrido. Reaparecer. Ressurgir. Saber o que é ressurreição é muito importante, cujo exemplo está em Cristo para a nossa salvação, para obtermos a vida eterna. O Evangelho de Lucas 9:22 revela, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Sabemos que isso já foi cumprido. Então o Espírito Santo nos ensina que o exemplo está escrito como modelo. Isto é, aquilo que serve de referência. Ressuscitação é um conjunto de manobras que visam recuperar indivíduo aparentemente morto. Este é o papel daqueles que seguem verdadeiramente a Jesus como único Salvador. Seguir a Jesus como único Salvador é se arrepender das obras reprovadas por Deus e crer no Evangelho. Marcos 1:1 revela o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos 1:14. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus. Marcos 1:15 revela, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Evangelho, precisamos saber o que é o Evangelho. É o único ensino de Jesus deixado por ele. O Evangelho, novo mandamento, excede a doutrina dos escribas e fariseus. Então o Espírito Santo, o outro Consolador, nos ensina que os ensinos deixados por Jesus, dado aos seus discípulos, em que começou a ensinar no alto monte, está revelado a partir de Mateus 5:1. E é o que devemos pregar. Então o Espírito Santo revela em Mateus 5:20, que está dentro da doutrina de Cristo, o seguinte: pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então ele está falando aqui que de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus com o único ensino de Jesus, que é o Evangelho Novo Mandamento. Esta é a surpresa, revelada no presente, em que Jesus ensinou aos seus discípulos quando começou a ensiná-los lá no monte. Desta forma,
alcançaremos a promessa da ressurreição no dia da sua vinda, juízo final. O Apocalipse 6, versículo 9, 10 e 11, está se referindo ao quinto selo. No versículo 9 de Apocalipse 6, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Que palavra de Deus é essa? É justamente o Evangelho, o novo mandamento, o único ensino dado por Jesus. Desta forma, realmente, por causa do testemunho que daremos com relação à pregação do Evangelho. No versículo 10 de Apocalipse 6, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Não era o dia do juízo quando eles pediam justamente ao santo soberano, que é Jesus, para julgar. Aí o que acontece no versículo 11 de Apocalipse 6? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como também eles foram. Ou seja, a vinda de Jesus também depende de se cumprir o último escolhido a ser morto. Está escrito. Está escrito. Todos têm que passar pela morte. Tanto os salvos, aqueles que perseverarem em Cristo, e os que morrem sem salvação. Os que morrem sem salvação são aqueles que não se arrependem, né, ou não se arrependeram das suas obras. Não aceitaram Jesus como único Salvador através do arrependimento. O que revela João 5,26? Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. No versículo 27 de João 5, ele deu autoridade para julgar porque é o Filho do homem. No versículo 28 de João 5, não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. No versículo 29 de João 5, os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Fazer parte do reino de Deus é deixar Cristo pastorear sua vida, ouvir a sua voz, que é o Evangelho, o novo mandamento, ensino considerado doutrina, na qual excede os ensinos dos escribas e fariseus. Já é a separação. Cristo, hoje através do Espírito Santo, já alerta a sua igreja o que será usado no Evangelho. Mateus 5,20 está deixando bem claro. Cristo, o único pastor, em que devemos segui-lo como ovelhas. É o título dado pelo reino de Deus. Todos os títulos serão retirados. Isto, considerado ovelhas, aqueles que ouvem a voz do seu único pastor, que é Jesus. E essa voz é justamente o ensino deixado por ele, o único ensino dado aos seus discípulos, pregado naquela época, e hoje o Espírito Santo nos alerta que esse ensino é o Evangelho.
novo mandamento. Evangelho de João 10:14. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Versículo 15 de João 10. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 16 de João 10. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Isto é o reino de Deus. Isto é o reino de Deus. Ser agregado ao aprisco que Jesus fala é ouvir a voz dele. Ensino considerado uma doutrina. Portanto, ninguém está isento de passar pela morte. Cristo é o primogênito dos mortos. Revela Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O primogênito dos mortos, o primeiro que através da sua ressurreição, após ter passado pela morte, nos deixa o exemplo da vida eterna para os que se arrependem e creem no seu nome como único Salvador. O Apocalipse 1:18. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Está com ele, Cristo como juiz. Cristo como juiz no dia da sua vinda, que será a única, se cumprirá. Vamos ver lá o juízo final, revelado em Apocalipse 20, versículo 11. Então vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12 de Apocalipse 20. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros, plural. Abriram-se outro livro, singular, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O somatório desses livros, 5 livros. Os 4 evangelhos, considerado doutrina de Cristo. O livro de Apocalipse. Para termos uma ideia, é o único livro que dá uma posição dos tais apóstolos hoje. O Apocalipse 2:2 revela: conheço a tua obra, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, o achastes mentirosos. É a própria palavra que julga. Está aí a surpresa. Os escândalos. Mas isso é para que se cumpra as Escrituras. Porque quanto aos escândalos, está escrito: ai daqueles que por meio vieram os escândalos. Ele diz que é necessário que venham escândalos. Mas ai daqueles que por meio vier. Tudo está se cumprindo. Tudo está se cumprindo e mostrando o que está escrito. Os falsos profetas, os falsos apóstolos.
Está aí. A doutrina dos escribas e fariseus em que Jesus reprova. Está aí. No versículo 13 de Apocalipse 20, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. No versículo 14, então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ninguém será justificado pelas obras da lei. Porque as tais obras, são as tais obras consideradas doutrina dos escribas e fariseus. Mateus 23, 1 deixa bem claro. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Versículo 2 de Mateus 23, os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. No versículo 3 de Mateus 23, portanto observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. É o que Jesus está dizendo. Mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. E o mais importante que Jesus deixa escrito, e que o Espírito Santo nos ensina, e é um alerta para as igrejas, que Mateus 5,20 será usado. Separação. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Está aí a surpresa. Preste bem atenção. Olha o que o Espírito Santo revela. Mais fácil um pecador que se arrepende imediatamente entrar no reino dos céus. Exemplo do criminoso na crucificação com Cristo, do que aqueles que insistem na pregação da doutrina dos escribas e fariseus não vão entrar no reino dos céus. Está dito por Jesus, está escrito. E agora? Após Jesus ter ensinado aos seus discípulos, lá no Alto Monte, em Mateus 7,28, revela, concluindo Jesus de proferir essas palavras, as multidões se admiraram da sua doutrina. Vê que a doutrina de Cristo, as multidões ficaram admiradas com essa nova doutrina dele. Portanto, o Evangelho é considerado uma doutrina de Cristo. Ela excede os ensinos dos escribas e fariseus. No versículo 29, porque eles as ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. Olha a comparação que Jesus já está fazendo. Segundo João 9, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como o Filho. Está revelado. É uma surpresa. O Espírito Santo já está alertando sobre a doutrina dos escribas e fariseus. Saiam dela, porque se cumprirá aquilo que Jesus disse e que deixou escrito em Mateus 5,20. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.